Fala galera, hoje é dia de DC Renascimento. DC Rebirth, ou Renascimento, é uma história da DC escrita pelo Geoff Johns e desenhada por várias pessoas, incluindo o brasileiro Ivan Reis, no ano de 2016. Mais do que uma história, o Renascimento é o começo de uma nova fase nos quadrinhos da DC. Em 2011, ocorreu um reboot que aconteceu a partir da HQ Flashpoint, que inclusive tem vídeo no canal e eu recomendo que vocês assistam antes de ver esse vídeo aqui. Em Flashpoint, todo o universo da DC sofreu uma grande mudança. As histórias voltaram alguns anos no tempo, os heróis que já eram super poderosos e tinham relacionamentos ou treinamento, perderam tudo isso e passaram a ser novatos e desconhecidos. O Flashpoint iniciou uma fase da DC chamada de Os Novos 52, onde alguns heróis tiveram suas origens recontadas e a partir daí novas histórias, novas personalidades e novos relacionamentos. Essa fase durou 5 anos, até que em 2016 os executivos da DC perceberam que os Novos 52 não foi muito uma boa ideia, porque mudou muito a essência dos heróis que já todo mundo amava e conhecia. Tudo bem, ela até trouxe novos leitores, mas ela não manteve eles, e pior, perdeu os leitores antigos. Então com isso, as vendas começaram a cair, as histórias dos Novos 52 não eram boas, com exceção de algumas, é claro, mas a grande maioria não tinha muita graça. As reclamações sobre os quadrinhos só aumentavam, enquanto as vendas só caíam. Então foi desenvolvida uma nova fase na editora, onde eles iriam resgatar essa essência perdida e trazer de volta os heróis que a maior parte dos leitores já amava e conhecia. E essa nova fase foi batizada de Renascimento. Mas o Renascimento não é um reboot, eles não apagaram a cronologia para começar de novo, como foi com os Novos 52. A ideia aqui era arrumar a casa, mas mantendo algumas coisas boas que a fase anterior tinha trazido. Então, eles mantêm a cronologia, mas não por isso que você precise conhecer os Novos 52 para entender a partir daqui. É tempo de mudança na DC e quem começar a acompanhar a partir dessa nova fase vai ser ambientado sem problemas e melhor, com a personalidade dos heróis antes do Flashpoint. Resumindo, o Renascimento é a intenção da DC em restaurar o universo num estado anterior ao Flashpoint, mas ainda assim incorporando alguns novos elementos dos Novos 52, inclusive na sua cronologia. Mas antes de ir para a história mesmo, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais, tem o link aqui na descrição e já deixa seu like para não esquecer depois. Agora sim, vamos para a história, senta aí. Senta que lá vem a história. Esse vídeo, na verdade, mais do que uma história completa, é um vídeo explicativo também, para ambientar quem tá meio perdido aí com o Renascimento. Mas primeiro, tem que entender o que aconteceu um pouco antes dessa história. Durante a saga A Guerra de Darkseid, o Batman descobre que na verdade existem 3 Coringas no universo da DC. O original da era antes da crise nas Infinitas Terras, o Coringa da Piada Mortal, que foi o mais usado a partir do pós-crise, e o Coringa dos Novos 52, aquele de cabelo raspado e rosto costurado. E a coisa mais importante que vocês precisam saber antes de chegar no Renascimento é que o Superman da fase dos Novos 52 morreu. Ele sofreu várias coisas em pouco tempo, como passar muito tempo exposto à Kryptonita, absorver energia dos poços de fogo de Apokolips e uma batalha contra o inimigo Hal. Ele começa a morrer e se sacrifica para salvar a Terra durante uma última batalha. Nessa batalha surge um personagem para ajudar, o próprio Superman da era antes dos Novos 52, o Superman pós-crise nas Infinitas Terras. Aquele mesmo que morreu na luta contra o Apocalipse, que renasceu com o uniforme preto, que passou por todas as maiores histórias da DC e que era casado com a Lois Lane. Ele teve um filho com ela, o pequeno Jonathan Kent,
E por causa de alguns acontecimentos durante a saga Convergência, eles acabaram ficando nessa terra. Mas ele ficou escondido durante todos esses anos para proteger o seu filho. E durante essa batalha, o Superman pós-crise precisou se revelar e ajudar. Toda essa história é vista na HQ Fim dos Dias, onde mostra a morte do Superman dos Novos 52 e o surgimento do Superman pós-crise. E é a partir daí que a gente é levado para a história de DC Renascimento. A história começa mostrando um relógio, onde uma voz começa dizendo como ganhou ele do seu tio. Um relógio passado de geração em geração, que tinha a inscrição "Cada segundo é uma dádiva". E ele também faz uma referência dizendo que ele perdeu o tempo, que todos perderam. A pessoa diz que se acostumou a ficar de fora da realidade, mas que sempre acabava encontrando o caminho para casa. O problema é que dessa vez não era bem assim. Então essa pessoa começa a procurar por alguém que possa ajudar ele. A primeira tentativa é com o Batman. O Batman tá na Batcaverna nesse momento, tentando entender o que significa aquelas 3 versões de Coringas que foram reveladas para ele. E nesse momento, pela destruição de Darkseid durante a guerra de Darkseid, a realidade piscou e por isso essa pessoa ainda desconhecida foi capaz de atravessar essa barreira e chegar até o nosso universo. Nesse momento é revelado quem é essa pessoa e a gente descobre que é nada mais, nada menos que o Wally West, o terceiro Flash, antigo Kid Flash e substituto de Barry Allen depois da morte dele durante a crise nas Infinitas Terras. Ele aparece pedindo ajuda para que o Batman se lembre quem ele é, mas o Batman não lembra e isso faz com que o Wally comece a desaparecer de novo. Mas antes, ele pede para que o Batman se lembre de como ele recebeu a carta do seu pai, que foi ali que tudo começou. Isso foi mostrado na saga Flashpoint. O Wally está sendo sugado pela própria força de aceleração, a força que dá a velocidade para ele. Eles estão se unindo numa coisa só. E com isso, logo ele vai acabar se fundindo por completo e desaparecendo de uma vez por todas da linha temporal, se ninguém se lembrar dele a tempo. Nessa história, o Wally relembra sua origem. Ele é sobrinho da Iris West, que era namorada do Barry Allen, o segundo Flash. O Wally sofreu basicamente o mesmo acidente que o Barry sofreu e ganhou os poderes de velocista, se tornando o Kid Flash. Ele fez parte dos Titãs e assumiu o manto do Flash depois da morte do Barry. O Barry voltou à vida durante a crise final e em Flashpoint ele volta no tempo para tentar salvar a mãe, mas isso acaba alterando o mundo e ele tenta desfazer esse erro. Mas nessa volta, a estrutura do mundo foi alterada. Aconteceu a união de uma parte da Vertigo e da Stormwatch com a DC Comics, por isso que o Constantine e o Monstro do Pântano faziam parte dos Novos 52. Mas uma coisa que ninguém percebeu, além do Wally, foi que nessa alteração alguém roubou 10 anos de vida desse mundo. Por isso, todos os heróis eram mais novos e eles não se conheciam ou tinham passado pelas coisas da pré-crise e ninguém tinha lembrança disso. A partir daqui, o Wally começa a procurar por ajuda para que alguém se lembrasse e ele pudesse voltar ao mundo normal. Nesse trajeto, a gente vê através dele todas as mudanças que estão começando nessa nova fase. O Wally tenta com o antigo Johnny Trovoada e inclusive pede para que ele encontre a Sociedade da Justiça, mas ele não se lembra do Wally, mas isso é um indício de que a sociedade pode voltar no Renascimento. O Wally diz que sente outra pessoa perdida no tempo, mas não consegue alcançar ela. É uma mulher loira que está procurando o Superman. Ela não tem o rosto revelado, mas ela diz que viu o futuro e sabe que tudo vai acabar bem. Ela revela um anel com um L, indicando que ela é da Legião de Super-Heróis e provavelmente seja a Saturnia, mostrando que teremos Legião dos Super-Heróis de novo. A gente vê pelos olhos do Wally que mais alguém está fora desse mundo. O Electron acabou diminuindo tanto de tamanho e se meteu num problema quando ele acabou entrando sem querer no microverso. E ele pede auxílio ao seu ajudante da faculdade, o Ryan,
que agora vai usar a roupa e se juntar ao Ray Palmer como Electron. Depois a gente vê o Ted Korg e o Jamie Reyes conversando sobre o que é ser o Besouro Azul, o que dá a entender que eles vão começar a trabalhar juntos a partir daqui. É mostrado também o Robin, Damian Wayne, comemorando sozinho o seu aniversário de 13 anos e tendo novas ideias sobre ser o líder dos Novos Titãs. É visto a conversa da nova Lanterna Verde, a Jessica Cruz, com o Hal Jordan sobre o Sinestro e o Aqualad assumindo a sua sexualidade para a mãe. Em um beco escuro, a gente vê a Pandora, uma das causadoras da junção entre os universos durante o Flashpoint. Ela é desintegrada por alguém desconhecido. E o curioso é que ela acaba sendo desintegrada do mesmo jeito que o Rorschach foi na HQ Watchmen. É mostrado o nascimento também da nova encarnação do Darkseid e a revelação de que a Mulher Maravilha tem um irmão gêmeo perdido chamado Jason. O Wally sente a morte do Superman dos Novos 52 e vê nesse momento também o início de um sentimento entre o Arqueiro Verde e a Canário Negra. Outro relacionamento que é retomado aqui é visto pelo pedido de casamento que o Aquaman faz para Mera. E o Wally percebe que não foram só 10 anos que alguém tomou desse mundo, foi o amor também. Então ele tenta encontrar a esposa dele, a Linda. Ele vai como última esperança, já que ela seria a pessoa mais indicada para poder lembrar dele, mas infelizmente ela não se lembra. Enquanto isso, a gente vê em outra parte o Superman do pós-crise sendo abordado por um homem encapuzado, que não revela seu nome, mas ele diz que pode ser chamado de Mr. Oz. E o Mr. Oz comenta que nem ele e nem o Superman que morreu eram o que eles acreditavam ser. O Wally já não consegue mais manter a conexão com esse mundo, ainda mais depois de perder as esperanças pela Linda não ter se lembrado dele. Ele vai para Central City e vê o outro Wally West, o que surgiu nos Novos 52. Ele diz que aquele seria o seu primo, que tem o mesmo nome em homenagem ao seu bisavô, e que ele também foi atingido por um raio e recebeu os poderes de um velocista. E esse novo Wally vai ser quem vai levar o nome de Kid Flash a partir daqui. No final, o Wally West vai até o homem que começou tudo isso, o Barry Allen, e num último esforço ele aparece na frente do tio para alertar que existe algo de errado com a história, que todos esqueceram as coisas, inclusive ele, mas mesmo assim ele agradece ao Barry por toda a vida incrível que ele teve, pela inspiração que ele foi para o Wally, e diz que ele tinha razão, que realmente cada segundo foi uma dádiva. Quando o Barry ouve isso, ele se esforça e no último momento ele se lembra do Wally. O Barry puxa o braço do Wally antes dele sumir, o que faz com que ele volte para a linha do tempo e para o mundo normal. Os dois se emocionam, se abraçam e começam a chorar, enquanto o Barry fala que ele não acredita que ele pôde ter esquecido assim do Wally. Ele começa a se lembrar das coisas, do que aconteceu no Flashpoint, de como a história mudou, de como, além do Wally, amizades e relacionamentos também foram esquecidos. O Barry até questiona se isso teria sido culpa dele, mas o Wally diz que não, que isso foi coisa de um outro alguém. Enquanto isso, na Batcaverna, a gente vê o Batman olhando para a carta que recebeu do seu pai e vê um brilho em uma das paredes da caverna. Quando ele vai ver, ele encontra o Bottom de Smile do comediante dos Watchmen, enquanto o Wally comenta que eles estão sendo vigiados. No epílogo, a gente vê exatamente a última conversa que o Dr. Manhattan teve com o Ozymandias no final de Watchmen sendo repetida, enquanto mostra dois relógios, um atual e um passado, mas o detalhe aqui é que os dois estão com os ponteiros levemente diferentes. O que não fica claro é se o ponteiro estaria voltando no tempo ou se o atual está num tempo diferente do anterior. E é desse jeito que acaba a história. Algumas teorias aqui é que quem seria a tal pessoa que roubou esses 10 anos seria o Dr. Manhattan, que disse no final de Watchmen que queria criar algo novo.
e que o tal Mr. Oz seja o próprio Ozymandias. Mas esse mistério e todo o resto dos acontecimentos, inclusive os motivos de por que o Manhattan teria feito isso, só vão ser revelados com o tempo durante essa nova fase da DC, o Renascimento. Essa HQ é basicamente um pedido de desculpas da DC a todos os fãs, mas principalmente aos antigos. Inclusive, o próprio Geoff Johns, o Jim Lee e o Dan Didio, editor-chefe da DC, disseram que a editora errou com o reboot em 2011. O Wally, aqui nessa história, é a representação da própria editora, do próprio leitor, que estavam perdidos, vendo uma DC que não era aquela que eles conheciam, vendo como eles tinham sido esquecidos. O roteiro é muito bem encaixado nessa história e a narrativa é ótima. Para quem é leitor antigo vai se emocionar com o final, principalmente porque o Wally foi o principal Flash nos anos 80, 90 e 2000. E ele tinha sido completamente esquecido nos Novos 52. E ver ele de novo aqui acaba sendo muito reconfortante. Fica aquela sensação de que agora sim eu tô lendo DC. Inclusive tem várias referências do Wally com o Barry durante a Crise nas Infinitas Terras. A arte é maravilhosa, as cores, os detalhes, tudo. Sinceramente eu não tenho nenhuma crítica quanto a isso. Para quem é leitor novo e não conhece como era a DC antes dos Novos 52, vai achar essa história meio sem sentido, vai ficar um pouco perdido até, sem entender o que está acontecendo. O que é esse monte de referência? A reintrodução do Superman pós-crise, trazendo de volta o espírito de esperança, a volta de alguns relacionamentos. Mas a ideia aqui é só apresentar toda essa mudança, e todos os mistérios que são apresentados nessa HQ vão ser desenvolvidos e revelados durante o tempo nessa nova fase da DC. E duas coisas até meio polêmicas que eu tenho que citar aqui é o fato de existir 3 Coringas e o fato de integrarem e usarem o Watchmen junto com os outros heróis. Eu sinceramente estou empolgado com essas duas coisas, até porque nada foi explicado ainda, e eu quero que tenham boas explicações. Então eu espero boas histórias e bons quadrinhos com esses temas. Desde que não seja algo bobo ou sem sentido, eu não tenho problema nenhum com esses assuntos. E não é porque vão mexer em Watchmen que a história do Alan Moore vai ser estragada. Não tenham preconceito. Primeiro, porque aquela HQ não vai ser alterada. E segundo, porque a gente nem sabe o que está por vir. Então não adianta criticar antes de ler. Outro detalhe aqui, que algumas pessoas não entenderam as capas dessa HQ. A original faz referência a uma pintura de Michelangelo chamada A Criação de Adão, comparando com a criação de um novo mundo e equiparando os heróis a homens e não a deuses, como estava acontecendo nos Novos 52. E se você reparar bem na mão que eles estão tentando alcançar, essa mão é azul. Pode ser só pelo reflexo da luz, ou como pode ser de um outro personagem que pode ter sido responsável por tudo isso, né? A capa alternativa mostra 3 ampulhetas. A referência aqui é que uma tem os heróis da Era de Ouro, a outra tem os heróis da pré-crise e a terceira, que é a que foi rompida, é a dos heróis do pós-crise, que demonstra a volta deles nos quadrinhos da DC. Essa HQ e toda a nova fase do Renascimento foi muito bem aceita nos Estados Unidos e superou as vendas da Marvel, que estava na liderança fazia anos. Então isso mostra que a DC acertou nessa reformulação e eu tô ansioso para acompanhar, principalmente para entender todo esse mistério de por que os Novos 52 realmente aconteceram e de ter o velho espírito dos heróis da DC voltando para os quadrinhos. Bom, então é isso. Se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo no botão vermelho de se inscrever para me ajudar no crescimento do canal. Deixa seu comentário falando o que você está achando do Renascimento e dessa junção de Watchmen com a DC. Me segue lá nas redes sociais, vai ter o link aqui na descrição. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Muito obrigado, valeu e até mais.